Bom, Jatobá, nós falamos ainda do nosso capítulo primeiro aí do livro do oitavo ano, né, falando sobre as revoluções na Inglaterra. Como nós dissemos, havia todo um contexto político de disputas na Inglaterra, né? Puritanos, anglicanos, presbiterianos, católicos, uma quantidade enorme deles. E dissemos que entre eles havia uma briga, uma disputa pelo poder. E nós dissemos que na Inglaterra havia uma briga muito grande, né? Principalmente porque qual era a grande disputa da Inglaterra na época? O rei com quem e por quê? Lembra aí. Me dá um minutinho, pensa aí que eu vou colocar o slide aqui de novo para nós. Vai pensando aí. Vamos nós, bora lá? Aí olha só, então nós dissemos, né, que essa revolução, a República Puritana, ela foi resultado de um contexto, de algo, tá? Aí que eu te questiono é o seguinte, né? Quando nós falamos aí dessa república, né, nós dissemos, antes de implantarem, havia uma briga entre membros do parlamento e o rei. Aí que eu disse, o questionamento que eu te faço, digo, tá, qual era a grande discordância do parlamento em relação ao rei? Era sobre ele ter todo o poder. Mas principalmente ele ia levar impostos sem consultar o parlamento. Para o parlamento, as leis estavam acima do rei. Só que o rei queria estar acima, né, das leis e do parlamento. Daí a briga entre eles. Ok? Então foi assim, Jatobá, né, o que aconteceu aí. Então, né, essas brigas entre eles, nós dissemos que acabou resultando num grande confronto. Né? Nós dissemos aqui atrás, ó, lembra que o Carlos I ele tentou impor o anglicanismo na Escócia, que era presbiteriana. Lembrou até aí? Aí depois nós dissemos que o rei, né, ou melhor, enquanto Inglaterra e Escócia estão começando uma guerra, a Escócia não querendo o anglicanismo e a Inglaterra querendo impor com o Carlos I, ele começou a gastar demais com guerras. Aí o que fez a Irlanda, que era também ligada à região da Inglaterra, disse que queria independência. Não queria mais pertencer à Inglaterra. Fizeram o quê? Também entraram em confronto com a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra teve que se envolver em confronto com dois países, né, com duas regiões, com a Escócia e com a Irlanda. Só que isso acabou levando a gastos militares excessivos. E esses gastos militares excessivos fizeram com que o rei precisasse arrecadar mais dinheiro. Aí o que ele fez? Aumenta os impostos. O parlamento não concordava, entrou em confronto com o rei, com o Carlos I, e o Carlos I se armou. Falamos isso na aula passada, não sei se você recorda. Recorda? Tem que estar lendo sempre, tá? Lê o livro lá que te ajuda. Aí, como discordaram do rei, aí ele ficou chateado, não queria, quem manda sou eu, o rei sou eu, né? Aí, resultado, o rei fecha o parlamento.
Os membros do parlamento ficaram irados, chateados, digo, não, é negativo, como pode? Né? Aí, resultado, eles reagiram. Aí, o que aconteceu? Né? Os anglicanos, né, que apoiavam o rei, né, eles montaram seu exército, que eram os cavaleiros. O rei montou o exército dele, que eram os puritanos do parlamento, montou o exército deles, né, que eram os cabeças redondas. Ou seja, cavaleiros apoiavam o rei. O cabeças redondas apoiavam o parlamento. Resultado, prenderam Carlos I e ele foi decapitado. Ok? Então, com isso, começou a chamada República de Cromwell. Quem era o Cromwell? Era um puritano, né, que chegou ao poder. E ele chegou para atender os interesses de quem o financiou, que foi a burguesia. Ok, mano, até aí? Aí, o que aconteceu, querido? Olha só. Então, a partir daí, né, com essa ditadura agora que vai ser implantada, fala-se aí numa ditadura, fala-se aí, por exemplo, numa revolução, mas a partir de agora quem praticamente está chegando ao poder é a burguesia. Né? A burguesia agora ela foi beneficiada, mas diretamente é a burguesia ainda não, né? Ela financiava quem estava no parlamento. Ok, mana? Então, enquanto eu vou tomar uma água, copia esse tópico todinho aí, por favor. Tá? Só toma uma água rapidão. Então, olha só, Fernanda, é o seguinte. Enquanto você vai anotando, eu vou comentando aqui e vamos levando em frente. Olha só, nesse governo agora republicano, quer dizer, não há figura do rei, há o líder, né? Inclusive aí o Oliver Cromwell, ele passou a governar como chamado de o Lorde Protetor da Inglaterra. Tamanho prestígio que ele ganhou, né? O Oliver Cromwell. Então, a partir desse momento, nós temos o que eles chamaram de Revolução Puritana. Primeiramente, o que é uma revolução, Fernanda? É uma mudança abrupta, rápida, não, nem sempre. É uma mudança onde os eventos, né, eles vão eles se transformam e aquela estrutura social, ela não volta mais a ser como era antes. Né? Então as coisas mudam, elas se transformam. Ok? Então quer dizer, então nesse momento, com essa mudança, né, com essa transformação, ou melhor, quais foram elas? Essas transformações estiveram ligadas muito, e muito mesmo, em relação aos benefícios da burguesia. A burguesia ela foi financiada, ou melhor, financiou, ela foi beneficiada com novas rotas comerciais. Aí, por exemplo, Fernando, imagina só, né, o que nós temos. Enquanto ele assume o poder, imagina assim, ele está governando com mão de ferro, ele está governando como ele quer, unicamente. E não foi assim. Na verdade, o Cromwell, né, ele recebeu oposição interna, como nós estamos vendo aí, né, tanto interna quanto externa, na verdade. Externa, a briga dele com a Escócia, que queria continuar presbiteriana, e com a Irlanda, que queria a independência. Então ele conseguiu derrotar os dois. Ele derrota a Escócia e derrota a Irlanda. Mas ele não impôs o anglicanismo à Escócia, até porque ele era puritano. Ok? Ele era também calvinista, mas puritano. Aí, além disso, além das brigas externas, tínhamos as internas. Aí, ó, os levelers, né, quer dizer, niveladores. Eles queriam acabar, imagina só, com a monarquia, né, queriam tirar o rei e queriam uma república mais popular, que tivesse mais pessoas do povo, né, não só nobres, nesse poder. Além dos levelers, nós tínhamos os diggers, né, ou os cavadores. O que eles pretendiam? Eles queriam acabar com aquela exploração no campo, que na Inglaterra, ainda nesse período, aí no século XVII, ele trazia ali marcas da sociedade feudal. Como assim da sociedade feudal? Né? Ainda tinha exploração no campo. Um senhor com um grande lote de terra e aí muito sem terra.
Aí o que os escavadores queriam? Eles queriam que essas terras elas fossem distribuídas para todas, mas que não ficasse nas mãos de uma pessoa só, que era o senhor feudal. Ok, mana? Então, olha só. Repressão externa, Irlanda e Escócia, a quem ele derrotou, e interna, por pessoas que queriam algo mais popular, algo que queriam acabar com a exploração no campo. Ok? Beleza, então vamos nós. Fernandinha. Olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui, Fernanda, é bom que eu não anoto exatamente como está aí. Deixa eu comentar para ti melhor e você faz a anotação. Aí, né, o Oliver Cromwell, ele criou os chamados atos de navegação. E o que eram esses atos de navegação, Fernanda? Era o seguinte: é um conjunto de documentos que diziam assim, ó. É bom que você anotar aí, você pode anotar isso, que os atos de navegação, anota logo lá. Só que tá lá em cima, a criação dos atos de navegação, aí eu digo o que foi, ok? Já? Aí você coloca lá, depois de criação dos atos de navegação, 1651, 2 pontos. Só entrariam ou sairiam dos portos ingleses Como é que ficou aí, mana? Como é que ficou? Só entrariam e sairiam dos portos portos ingleses, ingleses. navios, tá? Navios de bandeira britânica. Navios de bandeira britânica. Navios com bandeira britânica. Ou com a maioria da tripulação. Ou com a maioria da tripulação. Com a maioria da tripulação, meu Deus. Ou com a maioria da tripulação. Com cidadãos ingleses. Com cidadãos ingleses. Ok, mana? Então, bora lá. Então, o que seria isso? Sintetizando. Ó, só chegariam, meu Deus, só entrariam ou sairiam dos portos ingleses navios ingleses, ou com a maioria da tripulação inglesa. Né? Quer dizer, assim, Fernanda, a Inglaterra tinha algumas colônias. Colônia na América, América Central, América do Norte. Estados Unidos, hoje, era da Inglaterra. Aí quem fazia esse comércio em parte com algumas colônias inglesas? A Holanda. Então a Holanda se aproveitava de colônias inglesas e negociava. Aí, olha o que aconteceu. A Holanda sentiu-se prejudicada. Disse, como pode? Esse comércio era nosso também. Por que proibiu? Aí, gente, Fernanda, a Holanda declara guerra à Inglaterra. Tá? Então, por quê? Porque ela queria o comércio. Então, coloquem lá. Ponto seguido, tá? Ponto seguido. Já? Esses atos afetaram o comércio marítimo holandês. O
comércio marítimo holandês. O comércio marítimo holandês. Vírgula, que decretou guerra à Inglaterra. Que decretou guerra à Inglaterra. Que decretou guerra à Inglaterra. Aí você coloca entre parênteses o que está aí, ó. Guerras anglo-holandesas, só isso. Guerras anglo-holandesas. Ok? Vamos embora lá. Aí, vírgula. Mas foi derrotada pelos ingleses. Mas foi derrotada pelos ingleses. Hífen. Após a morte de Cromwell, a monarquia absoluta, a monarquia foi restaurada. A monarquia foi restaurada. A monarquia foi restaurada e Carlos II assumiu o poder. E Carlos II assumiu o poder. Ok? Aí coloquem lá o seguinte. Coloque lá. Coloca assim. Hífen, tá? Carlos II se aproximou politicamente. Carlos II se aproximou politicamente. Ai, deu um sono agora. Eu tô desde manhã, olha. Eu tô desde 7h20 falando, imagina. Aí deu uma pausa rapidinho, porque deu um probleminha no carro. Aí eu fui aqui deixar na oficina. Aí foi chegar lá, voltar. Aí não deu tempo nem de almoçar direito. Eu corri pra cá pra dar aula. Fernanda, você repete pra mim, por favor? Como é que ficou aí? Só esse hífen. Carlos II se aproximou politicamente da França. Que era governada por Luís XIV. Que era governada por Luís XIV, ou Luís XIV, né? Vírgula, o rei, aí você abre, coloca entre aspas, rei sol, tá? Vírgula, o rei sol. Entre aspas. Lembra quem era ele, Fernanda? Falamos isso ano passado, hein? Olha, lembra dele? Quem era ele? Lembro, mas não quem era. Eu lembro do senhor ter falado. O rei sol, Fernanda, era o seguinte. Esse governante, ele foi o maior símbolo do absolutismo.
né? Quando o rei está acima da lei, das normas, das regras, ele é o Estado. E há muitos mitos sobre ele, né? Alguns dizem que ele foi o maior absolutista, né? Rei absolutista. E há quem afirme que quando questionaram a ele, diz assim, Majestade, o que é o Estado para o Senhor? Há folclores também sobre isso, né? Que a pessoa diz que foi verdade, que nem tudo é. Aí teria dito, Estado? O Estado sou eu. Tá, Majestade, e a França? O que é a França para o Senhor? Ele disse, a França, quintal da minha casa. Né, em referência a esse poder que ele tinha nas mãos. Aí olha só, essa aproximação com a França incomodou o parlamento. O parlamento, na maioria, era puritana. E aí vão entrar em confronto com Carlos II. Coloquem lá, hífen. Como a maioria do parlamento era puritano, 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 e a França era católica, A França era o quê? católica. Você lê para mim? Você pode ler para mim? Leia para mim, por favor. Como a maioria do parlamento era puritano e a França era católica. Tá. Cresceu a oposição contra Carlos II. Cresceu a oposição contra Carlos II. Cresceu a oposição contra Carlos II. Tá? Vírgula, que fechou o parlamento. Percebe aí que havia uma briga grande entre eles. O parlamento disse, não, por que está aumentando impostos? Por que isso? E ele, negativo, quem manda sou eu. Dane-se. Né? Aí só que a briga era grande entre eles. E aí, resultado, era uma briga de poder e de vaidades. Né? O rei queria mandar só, o parlamento não queria deixar o rei mandar só. E aí, é o seguinte... Outro hífen, coloque lá. Com a morte de Carlos II, assumiu o poder Jaime II. Com a morte de Carlos II, assumiu o poder Jaime II. Ok, mano? Então coloca aí, tá? Coloca aí. Coloca. Era católico. Era católico. Está travando. E tentou. Era católico e tentou impor novamente o absolutismo. Era católico e tentou impor novamente o absolutismo. Aí o seguinte, ponto seguido, o parlamento reagiu,
vírgula. O parlamento reagiu, vírgula. Deu um golpe, vírgula. Não, deu um golpe, não tem vírgula não depois. Depois não tem não. Deu um golpe e colocou no poder Guilherme de Orange. Colocou no poder Guilherme de Orange. E colocou no poder Guilherme de Orange. Vírgula. Tá? Que teve de jurar fidelidade. Que teve de jurar fidelidade às leis. Que teve de jurar fidelidade às leis. Teve de jurar fidelidade às leis tá? Criadas e estabelecidas em Constituição. Criadas e estabelecidas em Constituição. Ok, Jatobá? Jatobá, olha só o que aconteceu. Presta bem atenção aí agora. Como eu disse, o Jaime II era católico também. Não sei se recorda agora há pouco, o Carlos II também se abraçou com a França. Ou seja, criou afinidade com a França do Luís XIV. Agora, o Jaime II fez a mesma coisa aqui, ó, que o Carlos II, mesma coisa. Também se aproximou da França. Também manteve boas relações com a França. Só que o parlamento disse, mano, primeiro, o Luís XIV é o maior ícone do absolutismo. Ele vai ganhar a influência dele, vai querer mandar em tudo aqui. Aí disse, não vai dar certo. 2, eles temiam que, gente, olha só, com a força do parlamento, ou com a força da França, o rei pode querer colocar aqui o catolicismo, voltar ao catolicismo. Melhor não. Aí o que eles fizeram? Gente, olha só, sem derramamento de sangue. Beleza? Bora fazer o seguinte, bora conversar com o Guilherme, que era casado com a filha mais velha, né, do rei, do Jaime II. Aí disseram, olha, se você aceitar o poder, você assume. Se não aceitar, o Jaime vai cair do mesmo jeito. A escolha é tua. E ele aceitou. Ok? Coloque lá, hífen. A deposição de Jaime II ficou conhecida como Revolução Gloriosa. A deposição de Jaime II ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Ok, Jatobá? Porque gloriosa? Não houve derramamento de sangue, mano. Não houve derramamento. Né? Quer dizer, foi só um golpe orquestrado, organizado. Coloca lá, consequências, tá? Essas revoluções fortaleceram a burguesia. Essas revoluções fortaleceram a burguesia. Ok? Coloca lá. Fortalecer a burguesia e implantaram na Inglaterra
implantaram na Inglaterra uma monarquia. Implantaram na Inglaterra uma monarquia parlamentar. Implantaram na Inglaterra uma monarquia parlamentar. Vírgula. Onde o rei está subordinado à lei. Onde o rei está subordinado à lei. Ponto, parágrafo, mano.